Hermes, o deus mensageiro. Falando assim, parece uma posição minúscula comparada de deuses como da guerra, dos mares ou do amor. Alguns até o chamam de motoboy do Olimpo. Foi aqui que pediram um assalto com um refém? Então é a porra da pizza, fela da... Mas muito pelo contrário. Hermes era um dos deuses mais reverenciados e frequentemente mencionado da mitologia grega. Além de ser o mensageiro oficial dos deuses e o deus dos ladrões, Hermes também era o arauto oficial de Zeus e o deus do comércio. Como ele conseguiu esses postos no Olimpo, não foi bem a história de conquistas e heroísmos que estamos acostumados a ver. Maia, a mais tímida das 7 Pleiades, evitou os holofotes do Monte Olimpo. Vivia sozinha em uma caverna isolada na montanha. Mesmo se afastando o máximo possível dos deuses, Maia chamou a atenção de Zeus, assim se tornando uma das suas inúmeras amantes. E secretamente deu à luz a seu filho, Hermes. O pequeno Hermes crescera incrivelmente rápido, até mesmo para um deus. Desde criança já demonstrava que iria ser um tremendo de um serelepe. Já no seu primeiro dia de vida, enquanto sua mãe dormia, rastejou para fora da caverna e o primeiro animal que se deparou foi uma tartaruga. A mente engenhosa do inconvenientezinho já começou a trabalhar e instantaneamente pensou no que fazer com o animal. Ele abriu o pobre bicho, desenterrou sua carne e encaixou com juncos e cordas de tripa. Com menos de um dia, Hermes inventara a lira, instrumento esse que viria a ficar marcado para sempre na mitologia grega. Acredita-se que a primeira música que Hermes tenha criado seja um hino, em homenagem a seu próprio nascimento. Mesmo tendo criado o instrumento no seu primeiro dia de vida, o serelepe não se sentia satisfeito. Ele estava ficando com fome e decidiu que queria experimentar carne. Hermes foi para Tessália, onde Apolo, até então o deus do sol, detinha uma criação de gados. O menino então roubou 50 dos melhores gados de seu irmão, mas teve cuidado de cobrir seus rastros. Ele fez as vacas andarem para trás para confundir quem as procurasse. No caminho, Hermes se deparou com um velho, dono de um vinhedo. Prometeu a ele que daria boas safras se não contasse o que tinha visto. Ao amanhecer, parou em um lugar para descansar. Ali mesmo, abateu 2 dos animais e escondeu o resto. Cozinhou sua carne. Por ser um deus, não conseguiu comê-la. Então a queimou para que os deuses pudessem saborear o cheiro da carne, tornando-se assim o inventor dos sacrifícios. Depois da sua primeira noite de molecagem, Hermes voltou para o seu berço. Apolo, no entanto, não gostou nem um pouco de ter seu gado roubado, e logo foi atrás de seja lá quem for para tirar satisfação. No começo de sua busca, Apolo se deparou com um lenhador chamado Batos. Batos falou para ele que viu suas vacas andando para trás e um pequeno garoto comandando-as. Apolo, sabendo da informação que suas vacas andavam para trás, soube como rastreá-las, logo chegando à caverna de Maia. Ao caminho da caverna, Apolo também percebeu outra pista do que poderia estar acontecendo. Ele viu uma águia com longas asas sobrevoando, o que era um símbolo de Zeus, que disse a Apolo que o culpado era um dos filhos do rei. Chegando na caverna, Apolo viu o pequeno menino no berço ao lado de sua mãe. Ele não acreditava que o bebê fosse tão indefeso quanto parecia. Sua mãe até tentou protestar pela inocência de seu filho, mas até mesmo ela sabia que ele não era inocente nessa história. Então o próprio Apolo levou o pequeno garoto para o Olimpo, à frente de Zeus, para ser julgado. Ao ser questionado com a voz de eloquência de um deus adulto, Hermes argumentou que não poderia ser capaz de roubar o gado de Apolo, pois havia nascido no mesmo dia. Entre juramentos bizarros em sua defesa e mentiras bem elaboradas, Hermes pensou que iria se safar, mas Zeus conseguiu ver através das mentiras do garoto. Porém, ele se divertiu com a astúcia e o raciocínio rápido da criança. Ele sentiu amor imediato por seu filho travesso. Zeus deu risada e ofereceu ali mesmo um lugar entre os grandes deuses do Monte Olimpo, desde que ele devolvesse o gado roubado. Hermes levou Apolo para o lugar onde escondeu o gado, porém apenas detinha 48 deles. Então o garoto propôs uma troca. Pegou a lira que tinha criado no dia anterior para ressarcir o deus. Apolo ficou maravilhado pelo instrumento e chegou a dizer que valia mais que todos os gados que tinha, tornando-se assim o deus da música e da poesia. Hermes então reivindicou o seu lugar no Olimpo. Não satisfeito, ele foi até o lenhador que o tinha dedurado e o transformou em uma pilha de pedras. Zeus foi cativado pela esperteza de seu filho. Ele costumava fazer uso da inteligência de Hermes em suas próprias façanhas, e os mitos sempre apresentavam os dois trabalhando lado a lado. Hermes e Apolo fizeram as pazes com a troca do alaúde,
e Apolo continua a dar presentes para seu irmão. O mais conhecido, um cajado enrolado por 2 cobras conhecido como caduceu. Dizia-se que esse cajado tinha o poder de induzir o sono, algo frequentemente utilizado por Hermes em suas aventuras. Porém, existia uma coisa que Apolo se recusava a dar ao seu irmão mais novo. Essa coisa era a capacidade de ver o futuro. Além do alaúde, Hermes também havia criado a flauta de pastor. Apolo, como novo deus da música, ansiava pelos novos instrumentos. Hermes dizia que só os daria se pudesse ter a capacidade de ver o futuro. Apolo não pôde dar esse presente a Hermes, pois era o único a saber o curso da história e prometera que sempre iria falar a verdade, algo que não podia afirmar de seu irmão mais novo. Além disso, o deus do sol falou para ele onde encontrar 3 irmãs que os ensinariam uma forma mais rudimentar de ler o destino. Por mais que os deuses gostassem de sua companhia, estava claro que Hermes precisava se manter ocupado, pois no seu primeiro dia de vida já provara que se não tivesse ocupado, sua inteligência se transformaria em travessuras. Ele começou a direcionar seus truques aos próprios deuses. Como um ladrão astuto, Hermes se divertia roubando itens preciosos dos deuses, como o tridente de Poseidon e as flechas de Ártemis. Zeus o deu o cargo de arauto e o mensageiro dos deuses para que pudesse se ocupar e ficar longe de problemas. Hermes também recebeu um par de sandálias douradas e aladas para possibilitar que o mensageiro se movesse rapidamente em realizar suas tarefas. O seu elmo também detinha asas. As sandálias e o elmo tornaram-se emblemas de Hermes. O deus mensageiro também tinha posse de um manto mágico que detinha capacidade de o deixar invisível, algo de extrema importância, pois em suas aventuras tinha que entrar em locais extremamente vigiados. Hermes recebeu o direito, então, de falar em nome de Zeus e os demais deuses, sendo um dos únicos seres a poderem entrar e sair livremente do submundo. Como mensageiro dos deuses, Hermes desempenha um papel essencial em várias histórias, servindo muitas vezes de guia para aqueles convocados por Zeus. Muitas vezes, Zeus enviou o mensageiro em recados pessoais. Quando Zeus se apaixonou pela ninfa Io, a transformou em uma vaca, para que sua esposa Hera não pudesse reconhecê-la. Mesmo assim, a reconheceu. Hera deixou a então novilha a cuidados do gigante Argos. Zeus, sabendo disso, enviou Hermes em forma de pastor para que pudesse resgatar Io. Incapaz de encantar o gigante, Hermes matou Argos com uma pedra. Viaja, regueiro! Chama, chama, chama! O mensageiro também foi encarregado de salvar os filhos das amantes de Zeus, como o jovem Dionísio. Alguns afirmam que o próprio deus dos ladrões foi responsável pelas desgraças na caixa de Pandora. Outros dizem que ele colocou sua própria falsidade e astúcia na mulher. Hermes também é conhecido por ajudar alguns heróis lendários da mitologia grega, como por exemplo o caso de Perseu, que ele deu ao herói suas sandálias e o guiou para Medusa. O deus participou de muitos dos maiores jogos da lenda, embora pareça que nunca ganhou, apesar de ser muito rápido, Apolo ainda o superou nos primeiros Jogos Olímpicos. Enquanto Hermes é mais lembrado como mensageiro, nas primeiras culturas gregas ele era retratado como o deus da fertilidade. Essa crença desapareceu. Como esperado, com seu porte atlético e sua eloquência, o deus era muito bem sucedido em seduzir deusas, ninfas e mortais de ambos os sexos. O bicho cortava pros 2 lados, esquece. Um dos seus casos mais famosos é com a deusa do amor, onde contou com a ajuda de Deus para conquistá-la. Zeus que roubou a sandália da deusa e mandou para Hermes devolvê-la. Caso esse com a deusa do amor que gerou um filho, Hermafrodito, que tem uma história bem interessante se vocês quiserem ir atrás. Hermes tem um papel curto na Ilíada, mas demonstrou ser um deus com compaixão, pois ao ter que enfrentar Leto, recusou-se a travar a batalha e pediu para que Leto se vangloriasse que o derrotou. Hermes também teve importância em recuperar o corpo do príncipe de Troia. Apesar de ter um papel pequeno na Ilíada, o deus tem um papel muito maior na Odisseia. Até porque o seu bisneto era o próprio Odisseu. O mensageiro, depois de ter viajado tantas vezes, se tornou o patrono de muitas coisas. Seu cajado tornou-se um símbolo para todos os mensageiros. Comerciantes também rezavam para Hermes, já que teriam que viajar por estradas muito longas e muitas vezes perigosas. Ele era tão importante para o comércio que seu nome romano, Mercúrio, significa itens negociados. Comércio, comerciante, mercadoria são todas palavras relacionadas a Mercúrio. Hermes também é o patrono da fala e da escrita, da linguagem geral. Ele também era o responsável por guiar os espíritos para o submundo. Submundo esse que é apenas uma das fronteiras que Hermes conseguiu cruzar. Ele se tornou o deus de todas as fronteiras. Também era um dos patronos dos jogos e do atletismo. Figuras como Hércules e Teseu rezavam para que Hermes os concedesse sua velocidade. Sua imagem
vem sendo utilizado até hoje em todo o mundo por agências de correios por sua associação com a entrega rápida. Com tudo isso, podemos saber que Hermes era um deus controverso, odiado por um e odiado por outro, né, galera?